O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociação com os Estados Unidos sobre o tarifaço de Donald Trump. Haddad disse que o Brasil não pretende retalhar empresas e cidadãos norte-americanos por conta da sobretaxa de 50% imposta ao nosso país a partir de agosto. Mas o ministro admitiu que o governo pode acionar a lei de reciprocidade. Então, para falar sobre esse cenário, a gente faz conexão com a economista e conselheira do Corecon São Paulo e também professora da FGV, Carla Beni. Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Kelly. Um prazer estar aqui com você. Prazer o nosso também. A gente segue acompanhando tudo isso de perto. Acabamos de ouvir a posição do ministro, né? Mas o fato é que o prazo ele está terminando, né? Dia 31 de julho está aí e imagina a expectativa dos setores que podem ser atingidos, né, professora? Olha, Kelly, eu acho que a gente está numa situação mesmo muito complicada, porque por mais que a gente faça uma análise, vamos supor, macroeconômica, eu peguei um dado aqui, que foi inclusive um trabalho da professora Lia Valls, que ela é da UERJ, e também pesquisadora do IBRE, ela fala que mais de 48% das exportações americanas para o Brasil entram aqui sem tarifas e outros 15% estão sujeitos a alíquotas de no máximo 2%. E nós somos deficitários com os Estados Unidos, a gente gasta muito mais com eles do que eles conosco no final do ano. Então, as alegações comerciais, elas não existem, né? Os Estados Unidos não têm prejuízo com o Brasil. Então, quando a gente sai dessa esfera que é a econômica, comercial, a gente fica literalmente perdido. Então, por mais que a gente saiba que mesmo que as tarifas sejam aplicadas, o Brasil não chega a ter um processo de recessão, ele não vai ter uma queda do PIB muito agressiva, mas o problema é o exportador local. A vida dele está resolvida com aquele contrato, com aquela mercadoria. Nós estamos com problemas que já deram, vocês inclusive já mencionaram isso aqui, com os produtores de mangas, com a questão do mel, com os pescados que estão congelados e, como você disse, Kelly, o tempo está acabando. Não dá tempo de atravessar o mar e chegar lá, vai chegar depois do dia 1º, seria elevada a tarifa. Que complexidade isso, Kelly. Pois é, né? Tem o café também, a carne, a própria Embraer. Então, são vários setores atingidos, setores que geram emprego e renda aqui no nosso país, né? Então, tem um efeito cascata aqui para os brasileiros. Mas também tem um efeito lá nos Estados Unidos, quando o consumidor, obviamente, vai pagar mais caro. Será que essa pressão interna dos Estados Unidos pode ajudar também numa negociação, professora? Eu acho que isso vai ser o grande diferencial. Esse primeiro semestre agora, os Estados Unidos ainda não sentiram essa elevação de preços. Muitos fizeram compras antecipadas e é importante lembrar que a maioria das ameaças do governo Trump não foram executadas. Então, o americano ele não está sentindo na compra dele efetivamente um valor substancial. Só que para o segundo semestre, você já tem uma outra previsão de que essas mudanças vão realmente começar a sinalizar isso. E outra coisa também interessante é, na verdade, o partido de oposição. Os democratas, eles estão com uma certa... estão meio anestesiados do processo. A gente também não está vendo o movimento da sociedade civil para acionar a justiça. Alguns movimentos pontuais. Então, o que a gente espera é que a gente tenha uma união, Kelly, entre os empresários americanos, que são os importadores, e a população, mais o partido de oposição. Se não tiverem essa união para realmente rever o que isso vai ser feito, isso daí o problema continua. Há só uma esperança que eu quero deixar no ar, que essa própria investigação que os Estados Unidos iniciou com o Brasil, que falou do PIX, da 25 de março, isso pode levar até um ano e pode até ser que eles usem esse argumento para dizer, não, dia 1º
a gente não vai subir as tarifas, vai ser só no final da investigação. Vou deixar essa possibilidade no ar. Pois é, a gente espera realmente que as tarifas não sejam aplicadas, né, que a gente consiga reverter esse cenário todo. Agora, professora, a gente falou de questão econômica e também a questão política, mas vamos focar no econômico no seguinte sentido: talvez essa colocação do Trump política, será que pode ter sido uma nuvem de fumaça para não querer falar abertamente do BRICS? Porque aí teria que falar exatamente de China, já de Rússia. Como que a gente pode ver? Porque tudo isso pode, obviamente, interferir na negociação, né? Sim, exatamente. A questão do BRICS, ela é fundamental. E outra questão são as empresas de meios de pagamento, porque para que falar do PIX agora, né? Ele já existe desde 2020. Então, há uma possibilidade, sim, há uma queda de faturamento, de arrecadação, de utilização do cartão de débito das bandeiras americanas, como Visa e Master, por exemplo, mas também, essa semana, já foi anunciado que nós teremos uma empresa chinesa efetuando pagamentos aqui no Brasil. Então, essa é uma outra mudança que aí vai amarrar um pouco com a questão do BRICS que você está falando. E sim, a possibilidade séria da gente ter formas diferentes, além do dólar, de efetuar as nossas importações e exportações com países parceiros. E no final de tudo, Kelly, quem perde muito com isso são os Estados Unidos, na medida em que eles estão passando incerteza e falta de confiança. Então, para aquele exportador hoje que tem contratos com os Estados Unidos e está passando esse estresse, que não sabe o que vai fazer ou com a mercadoria ou com os funcionários, porque tem empresa específica dando férias coletivas, há que se pensar se a parceria com os Estados Unidos deve continuar. Bom, e inclusive essa taxação norte-americana, ela não acontece só em relação ao Brasil. A gente tem acompanhado aqui de perto, né? Isso acontece também com outros países. Então, a gente deve imaginar que até pelo histórico do Trump vai haver uma negociação, principalmente quando a gente fala de alimentos, né, professora? Porque em relação ao café, né, os Estados Unidos não produzem café. Nós somos líderes mundiais, né, do mundo com relação à produção e à exportação. Já os Estados Unidos são o que mais consomem café no mundo. Então, veja, não dá para a gente substituir um ao outro, um parceiro da noite para o dia. Então, nesse sentido, a gente pode ter uma esperança também pela importância do Brasil, pela capacidade de produção de alimentos, que deve acontecer uma reversão ou não aplicação dessa tarifa, né? Sim, ou uma seleção, ou cotas. Então, ele pode dar uma isenção para o café e aplicar em outro produto e colocar cotas de importação, por exemplo. Isso aconteceu no primeiro mandato do governo Trump, onde teve toda a oscilação em cima de aço e alumínio e o Brasil acabou ficando de fora, porque estabelecida a cota, ele entrava dentro daquela cota e não teve elevação de alíquota de importação. Então, são tantos cenários possíveis e essa é que é a grande problemática. Na verdade, você não precisava ter criado esse clima todo. Então, é uma ameaça e um retrocesso, uma ameaça e um retrocesso. E isso é algo muito ruim, tanto para o governo americano quanto para o cenário internacional e para a falta de confiança, para realmente isso daí ficar abalado com as relações internacionais e agora, obviamente, com as questões políticas, nós estamos começando seriamente a abalar as relações diplomáticas também, o que é algo péssimo para se pensar daqui para frente. Por isso que é muito importante a fala do ministro Haddad, quando ele diz que o Brasil não pretende retaliar em cima das empresas americanas e nem dos americanos, para que a gente não pode fazer a mesma coisa, né, Kelly? Bom, a gente vai seguir acompanhando tudo isso de perto aqui no Conexão, sempre contando com a sua análise também, professora. Uma boa tarde, obrigada, viu? Até a próxima. Até, Kelly. Um abraço a todos.